Nossa reunião hoje é de retomada dos trabalhos após o recesso e para trazer alguns informes para a população e para toda a cidade de São Paulo e principalmente para os interessados no tema da CPI. Todos sabem que a nossa CPI foi instalada devido a denúncias que chegaram até os vereadores, até a Câmara Municipal, de uma poluição do polo petroquímico lá da região do ABC, que estaria causando doenças nas famílias que moram, que residem no entorno, e São Paulo estaria sendo atingida por isso. Todos nós podemos acompanhar no final aí desde quando a CPI foi instalada, os trabalhos e tudo que aconteceu. Começamos ouvindo aqui a doutora Maria Ângela Zaccarelli, que tem 10 estudos científicos publicados que demonstram uma correlação que naquela região do polo existe incidência de doenças muito maiores do que em outras regiões da nossa cidade, comparadas com aquela região, principalmente da tireoide de Hashimoto. Trouxemos aqui Paulo Saldiva, que é um médico extremamente renomado, professor da USP. Trouxemos aqui o promotor de justiça lá de Santo André, que acompanhou o caso há quase 20 anos. Também ouvimos aqui ambientalistas. Trouxemos membros da Secretaria Municipal de Saúde e desta equipe, e a pedido da CPI, foi uma solicitação da CPI para que fosse feito um inquérito epidemiológico da saúde do povo lá da região. Solicitamos algumas agendas, entre elas com o prefeito Ricardo Nunes, para pedir o apoio dele para a nossa CPI, para os casos, já que envolve Secretaria de Saúde, envolve Secretaria do Meio Ambiente. E após a nossa última reunião do ano passado, ali quando a Câmara estava se preparando para entrar em recesso, a gente conseguiu essa agenda com o prefeito. Quem acompanha os vereadores da CPI nas suas redes pôde ver lá que estiveram presentes os vereadores da CPI junto ao prefeito Ricardo Nunes para expor o que a gente conseguiu levantar até este momento de problemas relacionados. Inclusive, podemos falar ao prefeito, testemunhar, ou melhor, ao prefeito, a situação que cada vereador que esteve lá presencialmente andando naquela região sentiu pessoalmente no seu corpo depois que esteve naquele local. Eu mesmo tive algumas reações, a doutora Sandra da mesma forma, Toninho Vespoli, Marcelo Messias, enfim, nós conversamos muito. Eu quero aqui registrar e agradecer o nosso prefeito Ricardo Nunes, que demonstrou total apoio ao tema, de grande relevância, grande importância. Ele deixou claro que nós temos que tomar cuidado, essa CPI se preocupa com isso, porque desde o primeiro dia a gente sempre falou nisso, com a questão do emprego, a questão da renda, a importância do polo petroquímico do ponto de vista econômico para os municípios da região, e principalmente para quem trabalha nele. E a gente tem essa preocupação, mas saúde em primeiro lugar. Nós não podemos descuidar da saúde do povo de São Paulo. O polo não fica em São Paulo, os danos, se houver, fica em São Paulo, e a nossa população que superlota os nossos postos de saúde, superlota os nossos hospitais. Então, a gente tem que averiguar essa correlação para poder tomar providências. O prefeito recebeu muito bem a nossa CPI, acompanhado do secretário Fabrício Cobra, que é secretário da Casa Civil, e também do secretário de Saúde. Nós estávamos indo pedir para o prefeito apoio junto à Secretaria de Saúde. O prefeito se antecipou e já tinha trazido o secretário, convocado o secretário de Saúde para a reunião junto com a CPI, com os membros da CPI. E o secretário estava lá para ouvir, para poder, inclusive, anunciar o início do inquérito epidemiológico. Então, o prefeito tem nos ajudado e a gente agradece muito. A gente precisa do executivo nesse sentido. Um dos pedidos nossos ao prefeito foi para que ele dialogasse com o governador do estado eleito, Tarcísio. Falamos com ele da importância de falar com o Tarcísio, já que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a própria CETESB, que é um órgão estadual, provavelmente sofreria algum tipo de alteração nos seus quadros de chefia, nomeações, porque estava saindo um governo no final do ano passado, entrando outro, e as nomeações é natural que aconteça. Então a gente precisaria que o prefeito nos ajudasse com esse diálogo ao governo estadual, e o prefeito se comprometeu a fazê-lo.
Desta reunião, o prefeito também ratificou que se iniciasse, fosse atendido o pedido da nossa CPI, para que se fizesse o inquérito epidemiológico, que nada mais é do que um estudo, uma pesquisa científica sobre a saúde do povo lá da região de São Mateus, a saúde do povo lá da região de Sapopemba, principalmente, para que pudesse averiguar de uma forma científica, criteriosa, dirigida pela Secretaria e por uma comissão da Secretaria Municipal de Saúde, se existe relação entre a poluição naquela região e as doenças de tireoide e Hashimoto, doenças respiratórias, doenças diversas que a população que esteve aqui, a própria Secretaria de Saúde, quando esteve aqui, e os estudos também que foram publicados, demonstram que a incidência naquela região é muito maior. Isso foi uma vitória importante, porque isso vai balizar o nosso trabalho. Porque é difícil a gente tratar de um tema que não está no município de São Paulo. Esse polo ele não fica no nosso território, mas existe uma suspeita que a doença daquele pedaço é causada pela poluição que vem de fora de São Paulo. É um tema complexo, muito delicado. E para piorar, a gente tem um polo que não reconhece que polui a este ponto, de causar doenças nas pessoas, e ao não reconhecer, questiona isso, e aí a gente fica naquela situação de não existia nenhum tipo de prova científica feito por um órgão público. Existiam os estudos feitos pela doutora Maria Ângela, mas pelo nosso órgão público municipal não existia. E esse inquérito epidemiológico vai nos balizar nesse sentido, vai direcionar os próximos passos da nossa CPI. Então, ele é uma vitória importantíssima para que esta casa, esta comissão traz para a cidade e traz para a Zona Leste, que a gente poder cientificamente comprovar ou não o problema que existe na região. A gente andou lá, os vereadores andaram lá, sentiram na própria pele, sentiram no seu sistema respiratório, porque todo mundo teve algum tipo de problema posterior à ida lá, a situação e o clima, o ar pesado daquela região. Agora isso deve ficar evidenciado no estudo, no inquérito, e poderemos agir com mais consistência e mais força neste sentido. Então, a gente agradece ao Executivo Municipal por este apoio, que é fundamental, e eu quero aqui também agradecer e render aqui um agradecimento especial ao secretário municipal de saúde, Dr. Luiz Carlos Amarco, que tem sido um parceiro desta CPI, e tudo que a gente precisa a gente liga e ele de prontidão nos ajuda. Inclusive aqui, me mandou ontem, eu já compartilhei com os outros membros da CPI, o inquérito epidemiológico ele foi previsto para iniciar no início de janeiro e terminar no final de janeiro, a primeira parte. Repetindo, o inquérito se iniciaria no início de janeiro e findaria a primeira etapa no final de janeiro, ouvindo mais de 3.500 pessoas, e isso já foi feito. Inclusive, eu tenho aqui alguns dados do estudo que eu vou apresentar e vou falar daqui a pouco, que eu já compartilhei com os demais vereadores. Mas já foram ouvidas 3.580 pessoas, já foram entrevistadas sobre esse assunto. Então, é importante, tem mais 2 etapas, mais 2 fases desse inquérito, e isso vai nos balizar o nosso trabalho, como eu já disse. Queria também dizer que o vereador Eduardo antigo presidente desta casa, e hoje presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Eduardo Tuma, esteve presente na Câmara. Ontem tive a oportunidade de falar com ele, ele tomou posse essa semana como presidente do Tribunal de Contas, e eu falei com ele da importância do TCM também, com a sua equipe técnica que tem, com todo o conhecimento e força jurídica que tem, nos auxiliar. Ele já colocou à sua disposição a agenda para receber os membros dessa comissão, para tomar conhecimento do problema e nos ajudar a fortalecer esse trabalho em busca de uma solução lá para o povo da região. Então, isso é importante porque a gente vai acumulando força para poder chegar no objetivo comum. Então, essa é outra notícia importante. Eu tive ontem com o nosso presidente do TCM, Eduardo Tuma, que se manifestou favoravelmente
em relação ao trabalho da CPI e colocou o tribunal à disposição. Eu queria agora falar um pouco do inquérito. É o seguinte, os dados são parciais até a data de ontem. Foi me enviado pelo Dr. Zamarco. E é importante que se fale aqui, que foi feita nessa primeira etapa, que eu vou ler aqui um breve resumo do que me foi enviado aqui. Estudo epidemiológico com abrangência inédita na capital para avaliar casos relatados de tireoide de Hashimoto nas regiões de São Rafael, São Mateus e Sapopemba. E sua eventual correlação com a poluição ambiental. O território fica na divisa do Polo Petroquímico de Capoava, instalado nos municípios vizinhos de Santo André e Mauá. As etapas do processo. Fase 1. Aplicação do questionário nos domicílios, sorteados aleatoriamente de acordo com a metodologia utilizada pelos agentes de campo e análise dos dados relatados pelos munícipes. Ou seja, essa é a primeira etapa que foi concluída. A aplicação do questionário nos domicílios. Esses domicílios foram sorteados aleatoriamente de acordo com a metodologia utilizada, a metodologia científica, e foi realizado pelos agentes de campo e análise dos dados relatados pelos munícipes. A fase 1, aplicação do questionário e entrevista nos municípios. Dados parciais por domínio amostral. Para se ter uma ideia, foram ouvidas, entrevistadas 3.580 pessoas. Foram 667 na região de abrangência da AMA UBS Jardim São Francisco 2 e UBS Parque São Rafael. Foram 829 na região da UBS Jardim Colorado e UBS Rio Claro. Foram 626 pessoas na região de abrangência da AMA UBS Jardim das Oliveiras, que aí já é fora desse território, para poder fazer um comparativo. E foram também ouvidas 753 pessoas na UBS Fazenda da Junta 1 e UBS Fazenda da Junta 2. 753 pessoas foram ouvidas, entrevistadas. E o quinto ponto foi na região da AMA UPS Americanópolis, onde se entrevistou 705 pessoas. Vocês percebem que tem pessoas sendo entrevistadas no território que tem problema e tem pessoas sendo entrevistadas na região do Jabaquara, que aqui é a UBS Americanópolis, e na região do Itaim Paulista. O objetivo é justamente fazer um comparativo dos dados que serão levantados em relação à população que mora no entorno do polo, a situação da saúde deles, e a mesma situação para quem mora distante ao polo. E neste universo total foram entrevistadas 3.580 pessoas. Dessas pessoas, 660 pessoas, dessas 3.580 entrevistas, 660 pessoas toparam e foram encaminhados para a coleta de exames. Ou seja, a pessoa, além de ser entrevistada, ela era convidada e ela tinha que se propor aí fazer a coleta para que essa investigação desse inquérito epidemiológico pudesse avançar. E das 3.580 entrevistas, 660 toparam ser encaminhadas para a coleta. E isso dá um dado aproximadamente de 23% das pessoas. Isso distribuído entre as UBS. Na região da UBS Jardim São Francisco 2 e Parque São Rafael foram 176 que foram encaminhadas para coleta. UBS Colorado e Rio Claro, 139 encaminhadas para coleta. UBS Jardim das Oliveiras, 111 encaminhadas para coleta. Fazenda da Junta 1 e 2, 151 encaminhados para coleta. E Americanópolis, 83 encaminhados para coleta. Isso é um dado extremamente importante e relevante, que a partir daí a gente vai poder avançar nas outras fases.
Para se ter uma ideia, a primeira fase consiste na aplicação do questionário dos domicílios sorteados aleatoriamente, de acordo com a metodologia utilizada, como eu já falei. Na próxima fase, que vai se iniciar agora, é o encaminhamento dos moradores com 3 ou mais sintomas para unidades de saúde, onde receberão avaliação médica e realizarão exames, que é justamente o que nós falamos aqui, 660 pessoas toparam participar dessa segunda etapa, que é o encaminhamento desses moradores para as unidades de saúde, onde receberão avaliação médica e realização de exame. E após isso, nós teremos a conclusão, que é a fase 3. Após análise estatística e comparação com grupos de controle, a Prefeitura de São Paulo dará início a ações a serem definidas, se necessário, conforme os indicadores de amostragem da região do estudo, ou seja, a conclusão. Como eu já havia dito aqui, nós temos aqui um estudo epidemiológico inédito na nossa cidade, porque esse problema é um problema inédito. E a gente precisa trabalhar com todo cuidado, todo respaldo científico, para que a gente consiga chegar nas conclusões que o nosso trabalho busca. Então, eu queria dizer à população que a Câmara Municipal inicia os seus trabalhos agora na volta do recesso. A nossa CPI, com toda a força, também inicia esse trabalho, com muito esperançosa em relação aos dados que a gente tem recebido, em relação ao inquérito que está sendo feito, porque isso nos balizará para os próximos passos que precisaremos dar. Eu quero aqui agradecer novamente a todos que têm apoiado o nosso trabalho, a equipe técnica da casa, todas as assessorias dos mandatos, os vereadores, a vereadora, o nosso prefeito, o executivo como um todo, a Secretaria Municipal de Saúde, porque esse passo é importante. E a população, pedir para que a população, eu no início desse inquérito gravei até um vídeo pedindo para a população responda, participe, porque isso é importante, e a população que participou, que está se dispondo a ir para a próxima etapa, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Curta, comente e compartilhe.